Silvana, a história de Silvana, uma história repetida, uma história em que se muda o nome, se muda o endereço, mas o conteúdo é o mesmo. Silvana tinha tudo. Silvana tinha de tudo, e tinha tudo que a natureza pode dar a uma mulher. Era bonita, saudável, a sua família era excelente, excelente, excelente. Classe média alta. Ela tinha até carro. Ela tinha um carro último modelo, 0 quilômetro. Silvana, seu pai excelente, sua mãe excelente, seus irmãos excelentes, um apartamento excelente aonde ela morava, escolas excelentes, tudo excelente. E ela excelente também, boa amiga, uma moça que gostava de balada, gostava de curtir a vida, gostava de paquerar, de dançar, gostava das boas coisas da vida. Silvana, tudo caminhava bem para ela. 20 anos de felicidade, saudável e bonita. Chamava atenção até. Bonita. Foi naquela roda de samba. Ela um dia foi convidada para ir numa roda de samba. E foi e se divertiu a beça. Tomou cerveja. Ela tomava muita cerveja. Ela sempre tomava muita cerveja, mas naquela roda de samba, ela se sentiu a rainha. Sambô. E foi ali que ela conheceu Mário Galinha. Quem era Mário Galinha? Mário Galinha era um rapaz tido como conquistador. Daí o nome, Mário Galinha. Ele era galinha mesmo. Ele atirou para dançar, dançaram, se divertiram. Mário não era gente boa, muito pelo contrário. Mário, desde moleque, era ladrão. Desde moleque envolvido com a malandragem, envolvido com o crime. Mário era ladrão e mulherengo. Tudo que ele ganhava nos roubos que ele fazia, gastava com mulher. Daí o apelido Mário Galinha. Mário Galinha, ele gostou dela. Ele gostou como gostava de qualquer mulher. Feia, bonita, nova, velha, comprometida, descompromissada. Qualquer mulher para ele era mulher. Qualquer mulher para o Mário Galinha era uma conquista. Mas ele conquistava, fazia o que tinha que fazer e já no dia seguinte não queria mais. Foi diferente com Silvana. Com Silvana, ele ficou naquela madrugada, dançou. Ela foi embora no carro dela e eles marcaram um novo encontro. Já avisaram ela. Você não se mete com esse cara. Esse cara é fogo. Já deram a ficha dele de imediato para ela. Ela não foi enganada de jeito nenhum, em momento nenhum. Já disseram, ele é galinha e é ladrão. Ele é galinha e é do crime. Dizem que ele já matou até gente. Mas aquilo, ao invés de afastá-la dele, a aproximou. Ela na curiosidade, como é que era um ladrão? Como é que era um criminoso? Ela no dia seguinte vai ao encontro dele. Eles marcaram um encontro num barzinho Michuruca. Num barzinho super Michuruca, só tinha homem, todo bêbado. E ela e ele ali. Ele, no final das contas, falou, dá uma ajuda aí que meu é pouco. Dá uma ajuda aí para pagar a conta que o meu é pouco. E ela, deixa que eu pago. E pagou. E eles saíram. Foram para um motel, o meu é pouco. Deixa que eu pago.
E ela pagou um motel e ficou deslumbrada. Era a primeira vez que alguém a fazia pagar uma conta. Era a primeira vez que alguém a fazia se sentir daquela maneira. Que maneira eu vou saber? Ela se sentiu diferente. Se sentiu diferente. Ela se apaixonou pelo Mário Galinha. E o Mário Galinha, ele, sabe como é que ele chamava a ela? Ô bacana, ele nunca chamou Silvana. Ele nunca a chamou pelo nome. Ô bacana, ô bacana, ô bacana. De repente, a bacana, de repente a Silvana está envolvida com o Mário Ladrão. Está envolvida com o Mário Galinha. Ela ficou simplesmente delirada, delirante, apaixonada, abobada, apalermada, atoleimada. Ela ficou boba por ele. Ele a tratava assim, sabe? Ah, quer, não quer, não quer. Ah, não vou te ver amanhã, não vem me encher não, que amanhã não vou te ver. Nunca ela tinha sido tratada desta maneira. Nunca ela tinha... Não gosto do seu perfume, vai tomar um banho. Perfume francês. Ela colocava perfume caríssimo. E aí em motel, não gostei do seu perfume, vai tomar um banho. Nossa, que coisa mais feia. Que cheiro mais gozado. E ela ia, tomava banho submissa. Ela ficou super submissa a ele. Em 2 meses, ela tinha vendido o carro. Em 2 meses, ela tinha vendido joias. Em 2 meses, tinha abandonado o sonho da faculdade. Agora se encontravam na favela onde ele morava. Ao invés de ir em motel, vamos economizar, dizia ele. Você me dá o dinheiro? E ao invés de a gente ir num motel caro, a gente vai no meu barraco. Você me dá o dinheiro. Você me dá o dinheiro. O dinheiro que ela iria pagar o motel. Ela dava e... Ai, ele que é homem. Ai, ela se apaixonou. E mulher e homem. E a pessoa apaixonada não vê nada. Ela não via nada. A família dela percebeu. A família dela percebeu a transformação. Os irmãos saíram à cata de informação e ficaram bobos, abismados. Ela estava saindo com um cara de 5ª categoria. Estava frequentando favela. Não há nada em frequentar favela, mas o Mário Galinha, ladrão, cheio de passagens pela FEBEM quando menor, cheio de passagens pela polícia quando maior, já estava respondendo vários inquéritos de assalto. Mas os irmãos falaram com ela, o pai falou com ela, a mãe falou com ela e ela disse a tradicional frase: eu gosto dele. Eu gosto dele. Ninguém vai me tirar o meu amor. Ninguém vai me afastar do meu homem, do meu amor. O pai ficou doido da vida. Cortou a mesada dela. Ela vendeu tudo que tinha, tudo que tinha. O pai a proibia de sair. Foi quando ela decidiu. Falou com o Mário Galinha concordou e ela foi viver com ele. Foi viver com ele na favela. Mas 3-4 meses depois, ele foi pego em flagrante de assalto. Ele foi preso em flagrante, foi pra cadeia. Ela ficou desesperada. Silvana recorre ao pai. Pai, pelo amor de Deus, me empresta dinheiro. Ela conta histórias e mais histórias. Ela conta uma história de uma velhinha que era vizinha dela, que precisava ser operada, que não sei o que lá. O pai dá dinheiro. Pai, eu preciso de um carro, pai.
Eu preciso, pai. Qualquer hora eu volto pra casa, pai. Deixa eu curtir essa paixão. O pai deu o carro, ela vendeu o carro. Custeou advogado pra ele. O pai sustentou durante 4 anos, todo final de semana. Lá estava ela, a visitá-lo na cadeia, levando sempre coisas boas de primeira para ele. Até que a família dela encheu. Ela se vestia mal, cheirava mal. Aquela moça que um dia foi pujante, que estava prestes a entrar na faculdade, agora parecia uma pé de chinelo. Parecia não, era uma pé de chinelo. Era uma moça que não se cuidava, que falava em gíria, que falava assim uma linguagem que o pai, a mãe e os irmãos nem entendiam. Para ela era o Mário Galinha, e que festa ela fez. Pai, é a última vez que eu te peço dinheiro. É a última vez que eu te peço dinheiro. Ele vai sair da cadeia, pai. Eu preciso ter alguma coisa dentro de casa. Eu preciso fazer uma compra. O pai novamente, pai tinha pena. Tinha raiva e tinha pena. Mário ladrão. Mário Galinha saiu da cadeia e encontrou uma festa na favela. Ele nem ligando para ela. Ele ligava para ela porque ela era o ganha-pão dele. Ela era o sustentáculo dele. Enquanto ele não arranjasse uma nova quadrilha, ele ia viver às custas dela. E viveu durante 4 outros 4 anos. 4 e 4, 8. Durante outros 4 anos, ela sugou a família dela. Sempre pedindo, implorando, contando história. Sempre o pai falava, volta pra casa, filha. Volta a estudar, pai. Eu gosto dele. A minha vida é ali. Eu não iria me acostumar mais no luxo. Eu me acostumei à favela. É lá que eu sou feliz. E o pai ia fazer o quê? A única filha. Tinha filhos, mas a única mulher. Era um desgosto para ele, para a mãe, para os irmãos. Mas fazer o quê? O que dá para fazer num caso desse? Nada. O que dá para fazer num caso destes? Bem que o pai tentou, bem que o pai falou, mas não adiantou absolutamente nada. Não te dou mais dinheiro, disse o pai. Também não quero. O Mário voltou à atividade. O Mário está trabalhando, o que queria dizer que ele estava roubando. Não durou muito tempo, não. Num tiroteio, depois de um assalto, ele é atingido várias vezes, caiu duro e morreu. Nossa, ela foi desesperada para a casa do pai. Pai, eu preciso dar um enterro digno para ele. O pai pagou o enterro e disse, agora você volta para casa. Eu não, pai. Meu lugar é lá. Então não venha mais aqui. Era uma maneira de pressioná-la para voltar. Mas ela tomou ao pé da letra. Mário Galinha morreu. Num tiroteio com a polícia, quando estava assaltando, morreu. E ela ficou na favela. Está na favela? Não. Voltou para a casa do pai? Não. Quando o Mário Galinha morreu e ela não tinha mais de onde tirar dinheiro, começou a mexer com drogas. Começou a traficar. Está na cadeia. Condenada, está na cadeia e não quer receber visita de ninguém. Quando o pai e a mãe tentam visitá-la, levando coisa, ela diz, eu não tenho família. A minha família era o Mário Galinha que morreu. Eu não quero saber de nada e de ninguém.
Eu só pedia, não era para mim, era para ele. Ele foi o homem que eu amei a minha vida. A minha vida era ele, vocês não compreenderam. Ela acha ruim com a família ainda. Ela acha que a família não a compreendeu. Está na cadeia. Silvana, ela que foi uma menina clássica. Uma menina que poderia ser uma excelente advogada. Está presa por tráfico numa cadeia em Guarulhos. Ela era linda, uma jovem estudante linda, de uma família humilde e um sonho para ser feliz, sonho de felicidade, sonho de consumo, sonho de fama. Ela queria ser bem-sucedida na vida. Assim era Mônica Granuso, uma adolescente de 14 anos de idade. Mônica um dia apareceria na televisão. Um dia apareceria no Fantástico. Mônica nasceu e sempre morou no Rio. Sempre morou na cidade do Rio de Janeiro. Mônica, classe média baixa, pertencente a uma família honesta. Seu pai, Nilson Lopes Granuso, homem trabalhador, homem que sempre se preocupou com a família, com os filhos, com a mulher, a esposa, sempre deu muita atenção a todos. A filha também. Mônica foi crescendo ajuizada, direita, tendo muito carinho por parte de sua família. Estudante, ela tinha um sonho. Ela sonhava como a maioria da jovem bonita, como a maioria de menina bonita. Ela sonhava ser modelo. Ela sempre foi muito dedicada na escola. Nos momentos de folga, gostava de ir à praia. Ia em Ipanema, em Copacabana. Ela ia na praia e mostrava seu belo corpo. Ela, com 14 anos, já chamava atenção. Ia sozinha, ia com a família, ia com amigos do bairro dela, o Maitá, Rio de Janeiro. Sempre estava bronzeada, sempre estava amorenada de praia. Era uma menina linda. Mônica, Copacabana, Mônica, Ipanema, Mônica, Barra da Tijuca. E foi na praia que Mônica conheceu um rapaz que era modelo. Ela conheceu Ricardo Peixoto Sampaio, 22 anos de idade. Segundo consta, Ricardo tinha feito uns trabalhinhos como modelo. Não era um modelo profissional. Tinha participado de uma ou duas propagandas, mas era modelo. Nada de grande destaque, mas era modelo. Ele se aproximou de Mônica, aquela adolescente bonita de 14 anos, e começou a colocar minhocas na cabeça dela. E começou a alimentar um sonho que ela já possuía. Ele começou a dar alimento à fome que ela tinha de ser modelo. Ele começou a dizer: como você é bonita, você parece uma princesa, você tem que aparecer na televisão, você tem que ser modelo profissional. Ricardo,
Ricardo, de 22 anos, vinha com a velha conversa. A velha conversa de você tem que aparecer na televisão. Tem que aparecer na televisão. Como às vezes acontece de verdade. A maioria acredita. A maioria acredita. Ricardo falava para a Mônica, 14 anos apenas. Você é menina bonita, você parece uma atriz, você parece uma artista, tem que trabalhar na televisão, no cinema, na fotografia. Quem sabe você será Miss, tem tudo para ser Miss. Ricardo, ele foi conquistando a vaidade de Mônica e foi conquistando também o coração dela. Ele era menino bonito, era modelo. Ela tinha sonhos de ser modelo. Os encontros românticos na praia de Copacabana ou na praia de Ipanema. Mônica era pura. Mônica era virgem por convicção. Mônica era direitinha. Ele procurava dar a entender a ela que ele respeitava, que ele faria de tudo para manter a pureza dela. Mônica gostou de Ricardo. Ricardo era o lobo, mas ele vestia uma pele de cordeiro. Ele parecia bonzinho, 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 parecia apaixonado por ela, mas ele queria só uma coisa, aquilo. Ele queria só uma coisa, a pureza dela. Ele queria só ser o primeiro. Ele queria a pureza dela. Mas ele fingia, a respeitava. Aparentemente era um rapaz respeitador. Foi assim que chegamos no dia 16 de junho de 1985, à noite. Ricardo foi buscar a Mônica na casa dela, junto ao Largo dos Leões, no bairro Maitá, no Rio. Ela morava ali, Largo dos Leões, bairro Humaitá, Rio de Janeiro. Ele foi buscar ela, ele foi buscá-la na casa dela. Ele bateu ali e Mônica o atendeu no portão de casa. Vamos até o meu apartamento, você sabe que pode confiar. Eu quero te mostrar o som que eu ganhei. Eu tenho um som que é maravilhoso. Tenho músicas maravilhosas. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Você vai gostar. Depois eu trago você de volta para casa. Ela avisou a família e ia sair com o Ricardo. Ele foi buscá-la no portão da casa dela, no Largo dos Leões, no bairro Humaitá, no Rio de Janeiro. Ela ingenuamente aceitou o convite dele. Foi feita. O caso Aida Cury. Ricardo foi preso em flagrante por homicídio, rapto e ocultação de cadáver. Como ele era modelo, rapaz bonito, e a moça tinha sonhos de ser modelo, moça bonita, a imprensa fez matérias e mais matérias de grande impacto na época. Ricardo conseguiu a família dele um bom advogado para ele. Ele insistia, ela se jogou. O que eu podia fazer? Eu bem que tentei segurar. Mas a perícia no IML constatou, deu que além dos ferimentos da queda, Mônica tinha sinais de agressão antes da queda, reforçando que a defesa de Mônica havia concluído que ela tentou se livrar de uma violência sexual. Foi apurado que Ricardo constantemente frequentava à noite, era uma espécie de tarado sexual. Era uma espécie de tarado sexual, sempre em festas movidas a álcool,
sexo e droga. Pra ela ele dava uma de santinho. Depois da morte de Mônica, Ricardo ficou preso, aguardando julgamento. Naquela época, um bando conhecido como Falange Vermelha, depois Comando Vermelho, tinha plano de matar. Tentou até matá-lo, não conseguiu. Ricardo foi transferido de prisão. O caso passou na televisão. A foto de Mônica passou no Fantástico. Ela sonhava em aparecer na TV, apareceu como morta. Apareceu como vítima. O ator Valmor Chagas, a cantora Ângela Rorô, o cantor e outros cantores também. Artistas fizeram empenho, formaram o denominado Grupo Mônica contra a violência contra a mulher. Pesquisa feita mostrava: a opinião pública queria a condenação de Ricardo. O julgamento aconteceu no terceiro tribunal do júri, 5 anos depois do assassinato. O assassinato foi em 1985. O julgamento em 1990. A decisão levou 25 horas para ser dada. O advogado tentou de tudo para absolver Ricardo. O meritíssimo juiz César Augusto Leite condenou. Ele foi condenado, Ricardo foi condenado a 17 anos e meio. Foi 7-0. Naquele dia, o pai de Mônica respirou aliviado. A imprensa deu destaque ao julgamento. Ele ficou mais 4 anos preso. Em 1994, Ricardo foi colocado na rua. Ficou ao todo 8 anos e 3 meses preso. Saiu em condicional. Saiu medroso para a rua, mas acabou se unindo a um bando que fica na praia de Ipanema. Um bando que era muito conhecido por gostar de taras sexuais. Não sei o que aconteceu com o Ricardo, mas sei o que aconteceu com Mônica. E é uma história que se repete, às vezes com homicídio, outras vezes sem homicídio, ou algumas vezes com estupro. O sonho de toda moça hoje. Já em 1985 era assim, hoje é mais. Hoje é mais. Qualquer concurso para modelo tem 1,5 milhão de candidatas. Toda moça se acha um modelo em potencial. Toda moça se acha uma atriz em potencial. E na maioria das vezes cai nas garras de um lobo que sempre aparece vestido com pele de carneirinho, de cordeirinho, de coitadinho, de bonzinho, mas sempre escondendo um lobo mau. Ela mesmo se perguntava. Ela se perguntava: será que eu estou ficando louca? Será que eu estou endoidando? Será que eu estou enlouquecendo? Será? Ela, uma mulher de fibra, uma mulher fazendeira, uma mulher que durante anos tocou aquela fazenda, Dona Beatriz, enviuvou cedo. É bem verdade que o primeiro marido dela era bem mais velho. Ela casou com o coronel, dono da fazenda, bem mais velho do que ela. Ele morreu. Ela tinha 40 anos de idade, aproximadamente isto. Ele morreu e ela tocou
tocou com rédeas curtas, tocou maravilhosamente bem a administração da fazenda. Ela lidava com capataz, peão, gado, com tudo. Beatriz, uma mulher de fibra. Beatriz, uma mulher de luta. Beatriz, uma pessoa maravilhosa. Uma mulher bondosa, 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 bondosa. Uma mulher sem filhos. Quando casou, o marido já era velho. Ela nunca teve filhos, mas ela gostava da criançada da fazenda. Comprava brinquedos no Natal para todo mundo, na Páscoa, ovos de Páscoa. Toda criança da fazenda a adorava. Todo mundo gostava dela, Dona Beatriz. Uma mulher de fibra, uma mulher lutadora. E era agora a mulher que na dúvida se perguntava. Era agora que a mulher na dúvida se perguntava: será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou ficando louca? Será que eu estou endoidando? Dona Beatriz, agora que ela deveria estar feliz, mais feliz, agora que todo mundo achava, ela seria a mais feliz das mulheres. Afinal, Dona Beatriz, depois de quase 10 anos de viuvez, Dona Beatriz havia se casado de novo. Osvaldo apareceu na vida dela. Osvaldo, um rapaz que veio de São Paulo para o interior. Osvaldo que se estabeleceu com um escritório de representação naquela cidade. Osvaldo que conheceu Beatriz. Beatriz nem pensava em novo casamento. Osvaldo era 10 anos mais novo do que ela. Mas começou. Ela com 50, ele com 40, 39 e 40 anos de idade começaram a namorar. O namoro foi em frente e a rica fazendeira contraiu matrimônio com Osvaldo. Osvaldo era o herdeiro dela. Mas não tinha esse negócio de herdeiro. Não tinha esse negócio de herdeiro porque os dois se amavam. Os dois se amavam de verdade. Ela amava desesperadamente. Ela agora gostava do marido, ela tinha um respeito pelo marido, tinha boas lembranças, mas que ela se recordava amor. Ela nunca teve, ele era muito mais velho do que ela. Agora Osvaldo era fogoso. Osvaldo era ardente. Ela estava feliz, mas de repente começou aquela loucura. Ela que dizia: eu vi com meus próprios olhos, eu vi e revi, eu vi aquele vulto, eu vi aquela mulher, eu vi ela passando de lá para cá, eu ouvi as vozes. Você não ouviu? E ela pergunta para Osvaldo: olha lá, ela está ali. Não estou vendo nada. Ele não estava vendo nada. Ele não via absolutamente nada. E ela via uma sombra. Às vezes, até no seu quarto, ela ouvia uma voz de mulher, uma voz cavernosa, uma voz que chamava por seu nome: Beatriz. Voz de mulher: Beatriz, vem que eu estou te esperando. Você ouviu? Ela dizia ao marido que dormia ao lado dela: você ouviu? Ouviu o quê? Olha, ouça! Beatriz, tá ouvindo? Não estou ouvindo nada. Beatriz, vem que eu estou te esperando. Não estou ouvindo nada. É alucinação que você está tendo. Tira isso da cabeça. Beatriz, que nunca foi de ter medo. Beatriz, que sempre foi ultra corajosa, estava morrendo de medo.
Beatriz, ela sentia os nervos em frangalhos. Ela sentia os nervos se despedaçando sob seu corpo. O medo, agora, à noite ela tinha medo. Ela pediu, olhem, nunca ninguém tinha visto absolutamente nada. Só ela que via, só ela, Beatriz, que via e ouvia. Ela estava ficando louca. Ela, por quê? Por quê? Ela vai a médicos que receitam calmantes. Ela tomava calmante e ficava meio abobada, meio entorpecida. Mas mesmo assim ela ouvia: Beatriz, vem que eu estou te esperando. Vem que eu estou te esperando. Ninguém ouvia. O marido ao lado dela, ela nem perguntava. Ela olhava para ele e via que ele não tinha ouvido, não. Ela estava ficando louca. Dobra a dose de calmantes, dobra a dose de médicos, dobra a dose de tudo. Ela não tinha mais força para absolutamente nada. Ela não tinha mais força para absolutamente nada, nada, nada. Ela perdeu a fibra, perdeu o ânimo, perdeu a vontade de tudo, tudo, perdeu a vontade de tudo. Ela agora precisava. O que era, meu Deus? Receitam a ela ir a centro espírita, a centro de macumba. Era algum encosto, mas nada resolveu. Pelo contrário, a cada tentativa de sair dessa, mais e mais, ela se envolvia. Precisa de internação. Foi o diagnóstico médico, o marido se desesperou. Precisa de internação. Precisa de internação. Ela foi internada, mas não quis ficar. Ela, em um mês, estava de volta melhor, mas em casa. Ela sempre ouvia: Beatriz, não adianta fugir. Beatriz, não adianta fugir. Beatriz, não adianta fugir. Ela se matou. O que ela ouviu não se sabe. A pressão psicológica foi grande demais e numa determinada manhã, ela tomou todos os calmantes durante a noite, de um vidro inteiro, e quando seu marido Osvaldo acordou, ela estava gélida, estava fria, gelada a seu lado. Ela se matou. Se matou ou foi acidente, que tomou demasiadamente os comprimidos, tomou uma dose, tomou tudo. Foi uma tristeza, coitada de Dona Beatriz. Ela casou em regime de separação de bens. Separação parcial de bens. O que era dela, o que era dele era dele, mas com a morte dela tudo ficou para ele. Ela não tinha filhos. Com a morte dela, tudo ficou para ele. Osvaldo, gerenciando, administrando a fazenda. Agora, era proibido falar em Beatriz. Ele proibiu falar em Beatriz. Nunca ninguém viu absolutamente nada. Não passou nenhum ano e Osvaldo casou de novo com uma moça de São Paulo que ele já tinha namorado com ela. Casou com Miriam. Ele e Miriam se casaram. Durante 3 anos não se tocou no nome de Beatriz. Só que Osvaldo se torna um cara intransigente. Ruim, e a mulher tinha que obedecê-lo em tudo. Ele começou a bater em Miriam. Ele deu um açougue uma vez nela, que tirou o sangue. Foi quando ela foi à delegacia da cidade.
Foi quando Miriam foi com o auge da raiva, em vigor, no auge da raiva, ela foi à delegacia e contou a história. Uma história surpreendente. Ela contou que tudo era preparado por ele. Miriam o ajudou. Ele mantinha Miriam numa casa na cidade. Durante a noite ia buscá-la, colocava ela dentro de casa. Era Miriam que encenava tudo aquilo. Era Miriam que aparecia para Beatriz. Não era visão, era real. Era Miriam que falava: Beatriz, Beatriz. O plano dele de enlouquecer a mulher. O plano dele de enlouquecer a mulher. Miriam que falou, ela não tomou os comprimidos, ele que deu. Foi ele que deu. A história veio à tona. Um plano maquiavélico de enlouquecer a mulher. Um plano maquiavélico de enlouquecer a mulher. Miriam revelou tudo, é bem verdade que ela entrou numa coautoria. Foi coautora da simulação, pelo menos, da tentativa de enlouquecer Beatriz. Uma história do Arco da Velha. Ele foi condenado pela morte dela. Foi condenado pela morte dela. A fazenda ficou ao Deus dará. A fazenda não foi herdada por ninguém, ficou para o Estado. Ele matou a mulher, não tinha direito à herança dela. Ela não tinha mais descendentes, nem ascendentes. A fazenda ficou para o Estado, dizem que foi subdividida. Hoje, conjuntos na cidade residenciais estão na área que era da fazenda, mas a história é maluca. Beatriz, Beatriz, você não pode fugir. Tudo foi bolado, tudo perfeitamente bem bolado por ele. A mulher não estava louca, ele que era um maníaco, que queria ficar com Miriam. Quando ficou com Miriam, bateu, 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 até que ela o denunciou. Não mexe com essas coisas. Não mexe com essas coisas. Não, fui num cara aí que é sensacional. É um bruxo mesmo. É um bruxo, vai resolver o meu problema. Ulisses. Até então, uma pessoa comum. Até que os ciúmes, a inveja, até que isso bateu nele, Ulisses era uma pessoa de futuro altamente promissor. Trabalhava há 8 anos naquela multinacional. Havia conquistado um cargo muito bom, ganhava bem e estava apto a ser nomeado diretor. Ele esperava e estava esperando essa nomeação. Ulisses, ele sabia, se ele fosse nomeado diretor, ele ganharia o dobro, teria vantagem, teria carro, teria casa, teria tudo pago pela firma. Multinacional é assim. E ele se esforçava. Durante os 7, 8 anos que trabalhou naquela firma, durante os 7 ou 8 anos que trabalhou naquela indústria, ele não faltou, não chegou atrasado nenhum dia. Nunca deixou de cumprir as suas obrigações. Fazia mais do que pediam a ele, mais do que era a obrigação dele. Ulisses era favas contadas, era certeza absoluta. Ele era o favorito. Ele era o favorito para a promoção e ninguém duvidava disto. Ninguém duvidava disto, não. Ele iria ser o novo diretor daquela multinacional. Mas de repente apareceu André. André, apresentado por um dos diretores da firma. André era o tipo do executivo jovem,
que tinha todo o estudo e atributos para ser diretor. André subiu que nem foguete na firma. Começou como funcionário comum, mas logo, sabe aquele cara que se destaca? Se destaca em tudo, a elegância. Ele se vestia muito bem, sempre simpático, educado, sorridente e competente. André, todo mundo dizia, pô, esse cara aí sabe das coisas. Esse cara aí sabe das coisas, esse cara aí sabe das coisas. E André sabia mesmo. André foi conquistando a simpatia de todo mundo. Menos de Ulisses. Ulisses viu em André um rival. Antes ele era absoluto, Ulisses. Na nomeação ele era favorito absoluto. Favorito absoluto. Mas agora com André no seu calcanhar. André ganhando degrau por degrau. Subindo degrau por degrau na firma. Ulisses não ia com a cara do André. E o André era simpático. Mas ele via que Ulisses mandava ele fazer coisa impossível. E ele fazia. O pior é que ele fazia. Dava aquelas missões quase impossíveis. E ele fazia. E ao invés de ficar ruim, para André ficava, puxa, você viu? O seu Ulisses mandou ele fazer aquele negócio que ninguém sabe fazer aqui na firma, o André fez. Esse cara é inteligente, também estuda. E estudava. André era o tipo do simpático, sempre sorrindo, prestando favor para todo mundo, sempre muito elegante, mas não uma elegância pesada, uma elegância jovial, uma elegância alegre, sapatos bonitos, ternos bonitos, gravatas bonitas, barba super bem feita, cabelo super bem cortado e penteado. Ulisses sentiu, perdi, ele vai ser o novo diretor. Embora há um ano na firma, André se destacou. André, faz isso, André. Os diretores vinham. Cadê o André? Perguntaram pro Ulisses. Cadê o André? O André deu uma saída. Quando ele voltar, manda na minha sala. Quando ele voltar, pede para ele fazer isso. Era só André. Ulisses, ele foi pegando birra. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas fazer o que se o André não fazia nada de errado? Fazer o que se o André fumar ele não fumava, beber ele não bebia, mexer com as meninas ele não mexia? Não que fosse, não, muito pelo contrário, era um cara bacana. Não que ele fosse elitizado. Fresco, não era. Ulisses, tô fazendo um negócio pra esse cara. Ulisses nunca foi de bruxaria. Nunca foi de frequentar bruxaria. Mas quando ele contou para um amigo, sei lá como é que foi. Ele contou para um amigo, que contou para outro amigo, que falou para outro amigo, que disse para outro amigo, e chegou para ele a informação. Tem um cara que vai resolver teu problema. E ele foi. Ele foi num cara fajuto. Não sei se era fajuto, não sei. Não sei e nem quero saber. Não me meto com essas coisas. Ele chegou e contou a história. Ele mesmo contou a história para esse homem. Contou a história e disse, eu quero uma solução. Ele disse que queria. Traz uma fotografia desse cara. Ele levou uma fotografia do André. Não se importa com o que vai acontecer? Não, eu quero que o senhor afaste ele do meu caminho. De que maneira? Da forma que o senhor quiser. Da forma que for possível. Eu quero que o senhor tire ele do meu caminho. Vai ser doloroso. Não importa. Pode até ser... O cara falou que poderia ser até fatal. Não importa. O ódio dele, a bronca dele, a inveja, os ciúmes,
isso era tão latente, tão patente, tão forte. Ulisses, ele comentou com 2 ou 3 pessoas, não da firma, de sua família, amigo de bairro. Tô aprontando pra esse cara. Tenho que achar um cabrito branco, uma galinha preta. Tenho que sangrar na mata. Ele fez o trabalho para afastar André de sua vida. Fazer outro cara. A bruxaria deu certo, deu. Exatamente o que ele pediu. O que ele pediu? Para afastar o cara da vida dele. E afastou. Ulisses, dirigindo seu automóvel, inexplicavelmente perdeu a direção, bateu num poste, bateu a cabeça e morreu. Ele morreu. O cara tirou o cara do caminho dele, não tem mais caminho. Sei lá se foi isso, se foi coincidência, eu não sei, não quero saber. Não tenho raiva de quem sabe, mas eu não quero saber. Ele falou que pagou para tirar o cara do caminho dele e tiraram. Vamos terminar com aquela frase? Entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Pensar que ele começou do zero absoluto e pensar que ele começou do nada. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, pelo menos naquela época. Um dia Cardoso desceu de um ônibus. O ônibus vinha da capital. O ônibus vinha de Goiânia. Esta história é de Goiás. O ônibus veio de Goiânia e entre os passageiros aquele rapaz, trazendo só uma mala, com pequenas trocas de roupa. Ele chegou. Por que escolheu aquela cidade? Por que escolheu aquela pequena cidade? Ninguém sabia. Só se sabia que depois aquele rapaz começou a procura de emprego naquela cidade. Bateu ali, bateu aqui, procurou, dormiu num quarto de pensão de segunda categoria nos 3 primeiros dias, até que arrumou um emprego na venda, no empório, na venda da cidade, venda que vendia de tudo. Era uma espécie de mercado da época. Ele conseguiu emprego de ajudante, fazia de tudo, carregava saco, fazia venda, arrumava a prateleira, obedecia tudo que o dono mandava. Era excelente. Cardoso não falava de família, Cardoso não dizia de onde tinha vindo, também ninguém estava interessado. Ninguém perguntava. Quando diziam de onde ele tinha vindo, ele disse: peguei um ônibus em Goiânia. Porque esta cidade foi o primeiro ônibus que veio. Se era verdade, se era mentira, não se sabia. Só que Cardoso era trabalhador. Cardoso nunca se atrasou. Pelo contrário, ele abria a venda como dono. Mas ele chegava primeiro e ficava à espera. Não tinha hora para sair, não tinha dia para trabalhar. Todo dia, toda hora, era dia e hora de trabalho. Obediente. Um rapaz direito. Logo, o dono se afeiçoou a ele. Logo o dono daquela venda, que era um português velho, se afeiçoou a ele. Aumentou o salário dele, mas também
ele não gastava nada. A venda abria de segunda a segunda. Não fechava e todo dia ele trabalhava. Quando o português ficou doente, o português não tinha filhos. Tinha uma esposa velha como ele. Quando o português, o dono da venda, ficou doente, ele tomou conta e não se apoderou de um centavo sequer. Não ficou com um tostão a mais de seu salário, não. Ele prestava conta rigorosa. Ele era, direito, como o português falava. Você é impoluto. E era. Direito, honesto. O português piorou. Ele tomou conta daquela venda durante 2 anos seguidamente. Não tirou um tostão a mais. Não pediu nem aumento. O português ficou curado. Não 100% bem, mas estava bem. Queria voltar para Portugal e vendeu a venda para ele. Ele não tinha dinheiro, mas pagaria como lucro. E assim começou a vida de comerciante de Seu Cardoso. Seu Cardoso, ele chegou só Cardoso. Com o tempo, Seu Cardoso. Um exemplo de homem direito. Um exemplo de homem honesto. Tudo era com nota. Tudo ele dava nota e queria nota em compras. Ele vendia por um preço justo. Comprava, pagava no dia certo. Nunca nenhuma atrapalhada em sua vida. O homem honesto. Quer comprar barato? Vai na venda do Seu Cardoso. Seu Cardoso foi com 30 anos de idade. Com 32, 33, já havia passado dos 30. E ele conheceu aquela moça direita como ele. Uma moça magrinha. Ele gostou dela, ela gostou dele, eles namoraram um tempinho, namoro mais na igreja do que na porta da igreja, durante as celebrações, nos cultos, etc. e tal. Ele e ela casaram rapidamente, e rapidamente ela engravidou, e foi no parto que ela morreu. Deu à luz a um lindo menino, a um saudável menino, mas sem condições hospitalares na cidade. A complicação no parto e a mulher morreu. Seu Cardoso ficou, chocado. Não era para menos. Mas ele ficou com o filho, pelo menos. Um descendente dele. Seu Cardoso. A vida pelo trabalho, ao trabalho, pelo trabalho totalmente. Ele foi criando, contratou empregadas babás. Não era bem babá empregada para cuidar do filho. No interior é diferente. Uma mulher que trabalha em casa, que cuida da criança. Ele tinha 2 trabalhando na casa dele que cuidavam de Netinho. Não se sabe por que esse apelido ao menino. Não se sabe, mas desde pequenino ele era chamado de Netinho. Dizem que foi Seu Cardoso mesmo que colocou o apelido. Talvez o menino fosse parecido com o pai de Seu Cardoso. Não se sabe. Netinho foi crescendo. Netinho crescendo sem nenhuma dificuldade econômica e social. Netinho criado com todo carinho pelo pai.
Seu Cardoso foi ampliando seu negócio. Virou comprador de cooperativa. Os agricultores da região vendiam para ele. Ele orientava. Ele montou a cooperativa para os agricultores da região. Ele começou a comprar terra por um preço que ele sempre imaginou justo. Não queria moleza. Não queria se aproveitar de situação de quem estava devendo. Um homem impoluto, como disse seu primeiro patrão, o dono daquela venda. Agora era um armazém enorme. Um armazém que vendia no varejo, mas principalmente no atacado. Ele chegou a exportar mercadoria para o exterior, e comprando terra, e criando filho. O filho, Netinho, era insuportável. Desde criança, desde a mais tenra idade, malcriado, respondão, mal-mandado, desobediente, gritão, fazia cenas. O menino, por mais que o pai cuidasse, por mais que o pai se interessasse na educação, ele não queria nada com nada na escola. Não queria nada com nada na escola. O pai contratou professores particulares, mas o menino não queria saber. Aprendeu a ler, a escrever, aprendeu. Fez o primeiro, segundo, terceiro ano, fez. Mas depois não queria mais saber de ir à escola. Não quero. E quando ia à escola, respondia. Brigava com colegas, professor, professora. Foi expulso, para desespero de seu Cardoso, que era o homem impoluto, que era o homem direito, correto, decente, 100%. Quem seu filho tinha puxado. Seu Cardoso, com 50 e poucos anos, estava rico, muito rico. Mas seu Cardoso nunca teve uma mancha em sua história, nunca teve uma mácula em seus negócios. Negociava corretamente, o que era dele, o que não era, não era. Ele sempre correto, sempre direito, rico. Quanta gente ele ajudou, quanta gente ele ajudava. Gente que ia na venda dele e pedia fiado, ele sabia que a pessoa era decente, mas não poderia pagar. Ele fiava do mesmo jeito. Ele dizia: um dia você me paga. Um dia você me paga, não se preocupe com a alimentação da sua família. Também não queria que a pessoa luxasse. Não ia dar presunto, mas arroz, feijão, batata, alimentação diária. Quanta gente devia para ele, quanta gente chegou a pensar em fazê-lo político. Ele sorria: não tenho a mínima pretensão. E por mais que tivessem insistido com ele, ele poderia ter sido prefeito daquela cidade. Ele nunca quis se envolver em política. Ele ajudava os pobres. Era um homem maravilhoso. Enquanto isto, seu filho crescia. Seu filho crescia cada vez pior. Talvez para ser antagônico ao pai. O filho não tinha nada de honesto. Não sentia prazer na honestidade, na decência, na dignidade. Para ele só valia para ele coisa errada. Só coisa errada. Com 13, 14 anos, Netinho dava um trabalho.
Netinho se envolveu com a pior parte da cidade, com os piores da cidade. E ele era entre os piores ou pior. Sabe, apronto bobo, quebrar vidro, quebrar lâmpadas de rua. Sabe, coisa boba, mas prejudicial. Pegava garotas no meio da rua. Ele tinha essa mania. Começava a passar a mão no meio de muita gente. Netinho, com 16 anos de idade, se envolveu com drogas. Se envolveu com drogas e roubo. Roubo, menino rico? Roubo, sim. Ele, junto com outros, eles assaltaram até uma filial de um banco. Era uma agência bancária. Um posto bancário, para ser mais exato. Não levaram quase nada. Mas ele era de menor, foi sua primeira passagem para desgosto, para desespero do pai seu Cardoso. O pai 100% honesto, para encurtar a história. Netinho era um traste. Dizem que ele adorava prometer casamento para jovens puras. Depois que ele conseguia a primeira vez, ele ria. Ele ridicularizava a moça e dizia: "Você acha que eu ia casar com uma menina que nem você? Eu sou filho do seu Cardoso. Sou rico, ia casar com você, já consegui o que queria. Vá via agora. Seu Cardoso, sozinho, o único filho, seu Cardoso confidenciava. Seu Cardoso falava: "Nossa, eu lutei a vida inteira, sempre honestamente, e o que mais me dói é que quando eu morrer, tudo fica pro netinho, pro meu filho. Tudo vai ficar pra ele. Ele que é o sinônimo do contrário meu. Ele que é, nossa, o oposto meu." E aprontava. Netinho não se contentou mais com aquela pequena cidade. Netinho ia para Goiânia. E chegavam as informações: fez isso, aprontou aquilo. O pai pagava advogado. Ele, preso inúmeras vezes. Até que estourou um caso. Quando ele vinha de férias para aquela pequena cidade, no interior a 200 e poucos quilômetros de Goiânia, no Cerrado, quando ele vinha para aquela cidade, aconteciam estupros. E descobriram que era ele. Ele era o autor de vários estupros na região. Estupro, chegou, pegou a menina na rua, nas estradinhas, arrastava para o mato e estuprava. Mascarado, a polícia descobriu. Seu Cardoso chorou. E como chorou quando perguntaram para ele: seu filho? Seu Cardoso, o homem que nunca tinha cometido um deslize na vida, o homem direito, chegou a uma conclusão. Ele tinha que tomar uma providência. Ele tinha feito tudo o que era possível para que o filho tivesse uma vida, pelo menos mais ou menos decente. Não conseguiu, envergonhou a raça. O filho não merecia. E foi seu Cardoso que contratou, naquela região, pistoleiros de aluguel
existem aos montes, pelo menos existiam. Seu Cardoso contratou pistoleiros para matarem seu filho. Netinho foi assassinado, executado. Uma história estranha, ele fugiu da cadeia da cidade. Dizem que ele foi pego na cadeia, levado para uma estradinha na beira de um córrego. Recebeu muitos tiros, executado. Todo mundo conheceu a história. Todo mundo ficou sabendo que o pai havia contratado a morte do filho. No enterro, de terno, colarinho engomado, lá estava seu Cardoso, não derramou uma lágrima sequer, e quando se fechou na encomenda o caixão, ele disse: "Você teve o que merecia. Você teve o que merecia." Hoje, seu Cardoso tem mais de 80 anos de idade, dizem 90. Já distribuiu em vida para associações de caridade as suas terras. Ele administra ainda, mas quando morrer, vai tudo para a associação de caridade. E na cidade dizem, não existiu nem existirá homem com mais decência e dignidade, mesmo que ele tenha mandado matar seu próprio filho.